A gente torce tanto para que haja algum entendimento, o mínimo que seja, né? A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal deu aos estados e municípios a prerrogativa de atuarem e de adotarem as medidas que julgarem necessárias e mais apropriadas para conter a disseminação do coronavírus. Ocorre que sim, há necessidade de recomendações, sugestões de um plano nacional com diretrizes que variem de estado para estado, são recomendações, né, que variem, mas o ideal seria que o ministro da Saúde se sentasse com cada um dos secretários, que avaliasse situação a situação, para que essas conversas se dessem de maneira equilibrada, para que houvesse um entendimento das duas partes, das demandas de cada uma das partes, da situação real de leitos, da quantidade de casos, da adesão da população até ao isolamento social, enfim, uma avaliação caso a caso e uma conversa que não partisse para a politização e para o embate, porque é tudo que a gente viu acontecer até agora entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se agora de fato o João Dória pregou o diálogo e tal, mas foi tudo que a gente não viu até agora. A gente viu politização, a gente viu, aliás, até o limite, né? Politização no limite. E, inclusive, ao fazer certamente uma avaliação sobre estabelecer um lockdown em São Paulo ou não, o governador certamente também está avaliando o impacto político, porque isso tem uma tomada de decisão como essa, impacta politicamente, é uma decisão bastante impopular. Quem quer lockdown? Ninguém. Quem quer a paralisia completa do comércio, das atividades? Ninguém. Especialmente depois de 2 meses. Exatamente. Aliás, esse é um dos aspectos importantes, né? É claro que o governo analisa todos os dados de mortes, todos os dados de ocupação de leitos em São Paulo, mas também avalia o risco político. Esse, sem dúvida, também é um elemento para a tomada de decisão. 2 meses, mais de 2 meses de quarentena, né, Megali? Agora a gente completa 2 meses no sábado. Talvez não tivesse sido melhor a adoção de um lockdown logo no começo do que uma quarentena meia boca? Exato. 15 dias de lockdown para valer, mas com uma perspectiva. Pessoal, são 15 dias de aperto geral, mas aí logo a gente retoma as atividades. Essa falta até de planejamento, de programação para a população, talvez explique também uma baixa adesão de uma parcela importante aí da população. Mas vamos ver, aí muitos ouvintes escrevem, poxa, mas se o prefeito fizesse lockdown antes, vocês iam criticar, depois vocês também vão criticar. Não tem resposta pronta, né? Não tem fórmula pronta no combate ao coronavírus. Mas o que a gente vê, às vezes, são escorregadas. E o triste, às vezes são escorregadas motivadas exclusivamente por cálculos de riscos políticos ou de disputa política. E também as pressões, né, de diversos setores. A gente está falando aqui sobre a preocupação principal que deveria ser, que é com a população. Como é que as pessoas vão reagir, como é que as pessoas vão tocar as próprias vidas. Mas você imagina que um prefeito, um governador, eles lidam também com representantes de grandes e poderosos setores. Grandes empresas, né, que representam também investidores internacionais. Então, eles dialogam com forças que são ocultas pra gente, né, pra quem tá no dia a dia, na rua, andando por aí. Então, tem a impressão também que a gente não tem a menor ideia que esteja acontecendo agora, né? Agora, não sei vocês, eu não criticarei um eventual lockdown. Talvez critique o fato de a decisão ser tardia, mas não o lockdown em si. As decisões do poder público que foram criticadas aqui são aquelas que, não fazem sentido, como os congestionamentos formados artificialmente, B, são contraproducentes, como o rodízio, que tira carros da rua e joga as pessoas para o transporte público, ou C, são tomadas com o timing equivocado, que seria o caso do lockdown. Mas a crítica não seria a decisão do lockdown. Pelo contrário, eu tenho a impressão que nós apoiaríamos tal decisão, até por ser algo extremamente impopular. Nenhum político decreta lockdown pensando na própria carreira, pensando na própria popularidade. É uma medida extremamente impopular, extremamente dolorosa, difícil. Portanto, não é desejo e não é cálculo político de ninguém você decretar o fechamento de uma cidade. Mas o que me incomoda é um pouco isso. Talvez tenha demorado para vir o lockdown, exatamente porque o governador esteja calculando esse risco político. Aí, sem dúvida, sem dúvida. É uma decisão que deveria ter sido tomada antes.